Começar então aqui exatamente às 8h05. Bom, pessoal, boa noite. Essa é a live de número 2 aqui do canal e a gente vai falar sobre como funciona a Bolsa de Valores. A ideia é que essa live aqui funcione como um guia. A ideia é que funcione como um guia para vocês, que aqui a gente vai passar sobre várias coisas. Aqui a gente vai falar sobre corretora, a gente vai falar sobre as formas de investir, sobre os custos envolvidos, e a gente vai falar um pouquinho sobre a história também do mercado, como é que funcionava antes do home broker. Então a ideia é passar por todos esses pontos e que essa live funcione como um guia para vocês. Se vocês podem retomar, assistir novamente para pegar os conceitos aqui que não ficaram tão claros. Bom, então queria começar aqui já mostrando para vocês como é que funciona um home broker, né? O que seria o home broker? Seria essa tela aí que parece uma árvore de Natal com várias coisas coloridas piscando aí na sua frente, né? Mas nada mais é do que a plataforma que a gente negocia ativos, que seriam os valores imobiliários, né? O que seriam isso? Seriam as debêntures, fundos imobiliários, fundos de índices, que seriam os ETFs, as ações. Então é importante que a gente compreenda as características e os riscos desses investimentos, né? E a forma de como a gente consegue operar esse mercado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, falando um pouco sobre a Bolsa de Valores, né? A Bolsa de Valores hoje é um sistema eletrônico, né? Mas no passado acontecia uma coisa que eles chamavam de pregão viva voz, né? As negociações não aconteciam dessa forma eletrônica. Você tinha pessoas que ficavam com o telefone, eles recebiam as informações dos compradores e tinham que repassar para as corretoras para executar as ordens. Então, você tinha um delay gigantesco, era bem tumultuado. Não sei se vocês já viram vídeos de várias pessoas reunidas e uma gritaria. Se você pesquisar na internet, vocês vão ver esse tipo de negociação no passado, né? Então, e aí a partir de 2005, né, na Bovespa, esse pregão viva voz foi extinto e aí começaram-se as negociações de forma eletrônica, que é o que a gente vê hoje, as negociações ocorrendo através do home broker. Bom, então, eu só queria voltar um pouquinho aqui para explicar o conceito do mercado secundário, né? Porque como é que funciona? Então, é só no IPO, só quando a empresa ela faz o lançamento das ações dela, que vai acontecer o mercado primário. Toda essa negociação de home broker e o que acontece dentro das corretoras é o que a gente chama de mercado secundário, né? Isso aqui eu comentei na live 1, então se vocês quiserem, vocês podem assistir lá para entender esse conceito. Porque todas as ordens que você envia ali para a corretora está acontecendo dentro do mercado secundário. O que seria isso? Você não está comprando diretamente da empresa. É só uma troca de titularidade. Você compra de alguém que está vendendo e não necessariamente é a empresa que você está comprando a ação. É algum CPF ou é algum fundo de investimento ali que está fazendo uma venda ou uma compra e você realiza essa venda ou essa compra. É sempre um match ali entre comprador e vendedor. Então eu quis trazer esse conceito aqui logo no começo. Bom, e como que eu consigo participar desse mercado da Bolsa de Valores? Eu preciso ter acesso a uma corretora de valores. Então, aqui tem algumas corretoras, né, que existem no mercado, né, algumas com taxa de corretagem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Taxa de custódia também. E aí, assim, você tem vários preços de taxas e custos e tudo vai depender do acesso e da disponibilidade de recursos que a corretora vai te oferecer. Então, quando você pega uma corretora que é tudo grátis, taxa de corretagem, taxa de custódia, você não paga nada para fazer nenhuma operação, pode ser que ela tenha um sistema um pouco mais lento, em momentos de altas negociações talvez você tenha dificuldade para executar uma ordem, então você precisa avaliar bem
a decisão de ficar numa corretora que seja totalmente gratuita ou partir para uma corretora que você pague um pouquinho mais, mas tenha acesso a melhores recursos, uma velocidade melhor de execução das suas ordens. Então é importante que você saiba disso, né? Que não existe almoço grátis, né? E aí avaliar também, para quem está começando, por exemplo, é interessante você entrar numa corretora que seja taxa zero, por exemplo, a Clear e a Rico, e não ser cobrado de taxa de corretagem, né? Porque toda vez que você faz uma operação, algumas corretoras vão te cobrar essa taxa de corretagem. Então vão te cobrar na hora que você compra algum ativo e na hora que você se desfazer dessa ação também, na hora que você vende o ativo, se tiver a cobrança da taxa de corretagem, também vai cobrar novamente. Tá certo? Então, para a gente participar desse mercado, a gente precisa ter conta numa corretora. Não tem como a gente fugir disso daí. Então, todas as corretoras são reguladas e é dessa forma que a gente participa. Porque, assim, toda operação que a gente manda não vai direto para a bolsa. O sistema da corretora recebe essa informação e é o sistema da corretora que envia para a bolsa de valores. Então, ela vai ser sempre esse intermediário, né? E ainda falando de corretoras, o que pode acontecer de alguns profissionais que trabalham para as corretoras, que seriam os agentes autônomos de investimento. Então é bom a gente conhecer sobre esse profissional, né? Que eles estão ligados a uma corretora, né? E eles seriam uma ponte ali entre você e a corretora, e na estrutura ali de trabalho dele é realizar operações para você. Você pode ligar para o seu corretor e pedir para ele executar alguma ordem, comprar ou vender algum ativo, mas não são todas as corretoras que têm esse recurso. Eu sei que a XP tem, a maioria dos agentes autônomos de investimentos estão dentro da XP, então você paga um pouquinho mais ali, mas tem acesso a esse tipo de profissional, né? Só lembrando que o agente autônomo de investimento ele não pode te recomendar nenhum ativo. Então, se você tem assistência de algum agente autônomo e ele te recomenda algum ativo, primeiro que dentro da regulamentação da CVM ele não pode fazer isso, né? E aí você tem que tomar cuidado com essa questão de conflitos de interesse, né? Porque às vezes ele recebe algum rebate ou alguma comissão por indicar para você algum fundo ou algum tipo de produto. Então, é bom que você tome cuidado com esses tipos de indicações ou recomendações de investimentos desse tipo de profissional. Bom, como é que tá aí? Vocês tô indo muito rápido, deixa eu olhar aqui na outra tela. Tá entendido? Vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida no que eu estiver falando aqui, por favor, escreva aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Sobre corretora, sobre essa questão do mercado secundário, tá tranquilo? Posso seguir? Se tiver alguma dúvida, por favor, me falem. Tem um delay aqui. A gente está com 7 pessoas ao vivo, então se tiver alguma dúvida, por favor, escrevam aqui nos comentários. Bom, vamos falar então do home broker propriamente dito, né? Essa arvorinha de Natal aí que fica piscando. Quando você abre a conta numa corretora, você vai lá mandar seus documentos lá e ela vai te dar o seu acesso com login e senha. Acho que quase todas têm até aplicativo, você consegue entrar pelo próprio aplicativo. E esse aqui é um exemplo, né, de home broker da XP. Então ali tem alguns tipos tem algumas ações ali de empresas, né, cadê? Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui. Não está aparecendo, não vou conseguir fazer aparecer o mouse. Mas você tem aqui na parte de cima ali o código das empresas que estão sendo negociadas e as variações das cotações. E embaixo tem aqui opa, cadê? Aqui. Embaixo tem algumas ações ali e os valores de cotação mínima, cotação máxima e as oscilações. Então, fica piscando ali verde e vermelho se a ação está subindo, se a ação está caindo. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Rodrigo. O agente autônomo é grátis? Tipo, só paga as taxas da corretora? Por exemplo, na XP, você precisa ter uma certa quantidade
em reais investidos dentro da XP, e aí você vai ter acesso a um agente autônomo direto ali para te ajudar. E você não vai pagar nada mais por isso, né? Você consegue inclusive até trocar de agente autônomo se você quiser. E aí ele pode fazer essas operações para você. Você pode falar para ele executar uma ordem, comprar ou vender algum ativo. Não necessariamente você precisa entrar no home broker e fazer a operação. Ele pode fazer isso para você. E aí as taxas vão ser as taxas de corretagem da corretora mesmo. Eu acho que não vai ser cobrado nenhum valor adicional. E quanto maior é o seu patrimônio dentro da corretora, ele vai te liberando e te dando alguns privilégios, né, que a pessoa que começa lá com R$100 não vai ter. Então aqui é onde a gente vai negociar ações, ETFs, debêntures, fundos imobiliários. Eu vou digitar o código ali do ativo e ele vai me trazer o valor. Por exemplo, aqui, falando sobre ordens, esse é um modelo de uma plataforma. Esse aqui eu acho que é do BTG Pactual, o home broker do BTG Pactual. E você tem lá a opção de fazer uma compra, de fazer uma venda. Esse rápido geralmente é para quem faz day trade, né, operações mais rápidas ali de compra e venda. E aí você tem alguns tipos de ordem, né? Aí você escolhe o ativo, onde está escrito ativo aqui, você vai digitar o código da ação que você quer, por exemplo, Petrobras, você vai colocar lá PETR4, e aí ele já vai trazer o valor do ativo. E aí tem alguns tipos de ordens, né, que já vem aqui numa lista, né? Por exemplo, o que seria ordem a mercado? Se eu estiver comprando uma ação e eu colocar uma ordem a mercado, quer dizer que o valor que estiver na tela ali, ele vai realizar a compra ou a venda. Então, por exemplo, na hora que eu coloquei lá a PETR4 da Petrobras, ela está custando R$25. Então, se eu mandar uma ordem a mercado, o valor que tiver ali naquele momento ele vai executar. E se eu tiver o dinheiro na corretora, né? Limitada, a ordem limitada, o que acontece? Eu posso estipular um valor máximo de compra. Ou um valor mínimo, né? Aqui no caso eu falo, eu quero que você realize a compra se chegar a R$24,50. Aí você realiza a compra. Ou a própria venda também. Eu posso colocar lá, venda limitada, eu quero vender a R$26. Então você pode programar uma ordem para não acontecer exatamente naquele momento. Vai acontecer quando chegar naquele valor limitado que eu estipulei. Ordem casada, o que seria a ordem casada? A ordem casada é uma ordem de compra e de venda, né? E só podem ser cumpridas integralmente simultaneamente. Então você colocou uma ordem de compra e de venda. Geralmente quem faz long short usa esse tipo de ordem, né? Que você compra um ativo e vende outro. E você coloca casada porque só vai acontecer a operação se as duas acontecerem. E aí é uma forma de você fazer esse tipo de operação. A ordem stop é aquela que especifica o preço a partir da ordem que vai ser executada, né? Então, da mesma forma que você coloca limitada, você pode colocar uma ordem stop de compra para ser executada a partir do momento que, no caso de uma alta de um preço, por exemplo, ocorre um negócio, né, a um preço igual ou superior ao preço que estava especificado, né? E você pode colocar uma ordem stop de venda também, que vai ser executada a partir do momento que, no caso de uma baixa de preço, ele vai realizar aquela venda. É para você se proteger. Por exemplo, você está fazendo uma operação e você está colocando um limite de perda ali, por exemplo. Eu estou comprando uma ação a R$25, mas se ela chegar a 20, eu quero que ela venda. Então você vai colocar lá um stop, uma ordem stop até R$20. Então se ela chegar até R$20, ela realiza a venda automaticamente. Você não precisa ficar acompanhando ali o negócio. E aí tem algumas ordens relacionadas à validade, ao prazo de validade. Por exemplo, para o dia, é uma ordem que você vai colocar a operação e ela vai durar somente aquele dia. Se não for atendida dentro dos parâmetros que você programou, ela encerra e não acontece nada. No próximo dia você precisa programar novamente. Por exemplo, até a data especificada você vai colocar uma oferta de data específica e ela vai ficar buscando o que você programou até aquela data específica.
Quando você coloca até cancelar, ela vai ter uma validade infinita ali, enquanto você não colocar um prazo, ela vai ficar disponível até até atingir o valor que você programou. Se não acontecer, ela vai ficar válida até acontecer. E execute ou cancele seria ela só vai ter validade no momento que é encaminhada. Então, se você mandou a ordem, se não acontecer a operação, a quantidade não bateu ou por algum motivo não aconteceu, ela cancela e o saldo volta para você. Então, assim, dependendo da corretora que você vai usar, eles vai ter algum visual um pouquinho diferente uma da outra, mas basicamente todos vão ter essa boleta aí de compra e venda, né? Que você vai entrar, colocar o código do ativo e especificar lá a quantidade que você quer, o tipo de ordem, como eu já passei aqui, e envia a sua ordem de compra ou de venda para acontecer a negociação. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o book de ofertas, né? O que seria o book de ofertas? O book de ofertas é onde se concentram todas as operações. Porque, como eu falei lá no começo, esse sistema da bolsa é uma plataforma onde acontecem todas as negociações, né? A corretora é uma intermediária e de um lado você tem os compradores e do outro você tem os vendedores. Como é um mercado secundário, né, como eu falei, então tem alguém querendo comprar e alguém querendo vender. E quando esses preços se igualam, acontece a operação. Então aqui eu peguei um print aqui da Clear, né, até o exemplo da Petrobras. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem de um lado as pessoas enviando a ordem de compra. Então, por exemplo, ali, ó, tem a corretora, que é aquela coluninha que está COR. Então tem os códigos da onde está vindo aquela ordem de compra e a quantidade do ativo, né? Então ali são a quantidade de ações. Então tem lá na primeira linha 100, 9.900 ações, 200 ações, 1K ali seria 1.000 ações. E o preço de compra que a pessoa está querendo comprar ali, a ordem de compra. E do outro lado, você tem os vendedores também. Tem as corretoras ali, a quantidade e o valor de venda. E aí, tá vendo que você tem várias linhas ali. Então você tem ali compradores a 24,07, vendedores a 24,08. E aí alguém vai ter que ceder. Por exemplo, o comprador ele pode aumentar para 1 centavo ali, aí acontece a operação, ou o vendedor pode baixar um pouquinho ali a sua oferta de venda para acontecer a operação. E aí quando a gente fala de liquidez, por exemplo, um ativo que é muito negociado, a gente fala que ele tem muita liquidez. Porque o que pode acontecer? Pode ser que de um lado tenha muito comprador e do outro tenha um pouco vendedor, ou vice-versa. E isso é ruim pro ativo, para a negociação desse ativo, porque acaba distorcendo muito o preço. Então você pode, se você tiver um ativo aí com baixa liquidez, se você tiver uma posição compradora muito grande ali, muitas pessoas querendo comprar o ativo, ele vai puxar o valor da cotação da ação para cima. E da mesma forma também, se você tiver uma força vendedora muito grande, você tem uma tendência do preço do ativo cair. Então essa é uma das formas que faz o preço das ações variarem ao longo do dia, ao longo da semana e dos meses. Isso tem um fator também. Então você tem as notícias, tem o resultado das empresas, mas também você tem essa força compradora e vendedora. Então, dentro do book de ofertas é importante saber desse movimento. Até para você ver ali se você tem uma posição mais compradora, mais vendedora, se ele... Até sem olhar num gráfico eu consigo saber se ele está com uma tendência de alta, uma tendência de baixa, dando uma olhada aqui no book de ofertas. Então aqui, é como se fosse um livro ali que tem todas as ofertas ali de compra e venda e a gente consegue ver em tempo real. Então é esse o ambiente centralizado aqui da B3, né, da bolsa, que faz
a junção ali, o match entre comprador e vendedor. E aí, por exemplo, é o que vai ficar ali no topo da lista é sempre o menor preço, né? E aí, por exemplo, você tem várias corretoras com o mesmo valor. Qual que entra primeiro? Ali é o que conseguiu colocar primeiro a ordem. Se tiver no mesmo preço, o que colocou a ordem primeiro, mais rápido, vamos dizer assim, é o que vai acontecer primeiro a negociação. Então, se ele quiser subir e passar na frente dos outros, ele vai ter que baixar o valor. Então, se ele baixar o valor, aí ele consegue passar na frente. Então, é dessa forma que as negociações acontecem. E são milhares de negociações acontecendo ao longo do dia, né? Milhares acontecendo o tempo todo. Então é por isso que a gente vê essas oscilações aí. Beleza aqui, book de ofertas, está tranquilo. Isso aqui é importante a gente conhecer. É muito importante. Bom, vou falar um pouquinho sobre a questão de problemas de conexão, né, via internet. Só existe uma forma de... É só pelo home broker que eu consigo investir? Vocês acham que existe alguma outra forma? Manda aqui para mim, por favor, nos comentários, se vocês puderem. Ou se vocês conhecem alguma outra forma de investir aqui. Por exemplo, se você está com um problema de negociação na internet, você precisa vender um ativo, como é que você faz? Existe alguma outra opção além do home broker? Vocês conhecem alguma outra forma? Isso é importante também. É importante a gente conhecer. Até para... Vai que você está numa corretora que não tem... Está com o sistema travado, você não consegue entrar, está sem acesso à internet, mas você precisa realizar uma operação, é importante. O que você faz? Existe alguma outra opção? Comenta aí. Dá para ligar para a corretora. Isso aí, Rodrigo. Você consegue ligar na mesa, que a gente fala, né? Na mesa de operações. Então você liga na mesa e você pode fazer via e-mail ou ligar, fazer uma ligação e pedir para executar a sua ordem. Algumas corretoras vão te cobrar para fazer isso via mesa de operação. Mas é um recurso que é importante você saber que existe e você pode utilizar nos momentos de crise, aí, no momento de emergência, não está conseguindo acessar. Você liga ou manda um e-mail, então é importante que você saiba como é o acesso dentro da corretora que você tem a conta, né? Para você não ficar vendido aí no momento de emergência, até você tentar descobrir na hora vai ser difícil. Então, saiba disso antes, pesquise, manda um e-mail para sua corretora, pergunta como é que você faz para realizar a operação pela mesa. Então é importante que você conheça esse recurso que você tem também. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Liquidação e custódia. Bom, liquidação e custódia. O que seria liquidação, né? Aconteceu uma negociação lá, aí você tem a B3, que seria a nossa bolsa de valores, né? Que vai se encarregar desse processo de liquidação das operações. Então, por exemplo, ela vai entregar o ativo para quem comprou e vai entregar o dinheiro para quem vendeu, né? Então a B3 vai fazer isso. É o sistema de clearing da B3, né? Vou até escrever aqui nos comentários. O nome desse sistema é clearing. Então a clearing da B3, ela realiza esse procedimento, então coloca o ativo no CPF ali de quem comprou e dá o dinheiro para quem vendeu. E aí, como é que seria essa liquidação, né? Quando que esse dinheiro está na mão de quem vendeu? A gente fala que é D+2, né? Que é no dia que você vendeu o ativo, depois de 2 dias ele vai estar disponível para você sacar. Então, é assim que funciona o sistema. Então, por exemplo, se eu vendi Petrobras hoje
E eu consigo resgatar esse dinheiro? Não, você não consegue resgatar e trazer para sua conta corrente. Mas com o dinheiro, com esse dinheiro que está lá na corretora, eu acabei de vender Petrobras, eu consigo comprar uma outra ação? Aí você consegue. Então, por exemplo, se eu vendi uma ação hoje, o dinheiro já fica disponível hoje para eu comprar uma outra ação, comprar um outro ativo, mas para resgate eu não consigo. Beleza? Ficou claro esse ponto? E aí todo esse sistema aí de liquidação, ele tem as garantias envolvendo aí os participantes, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. E é a própria B3 que faz esse controle. Então, tem muitas pessoas que se preocupam, assim, achando que se a corretora quebrar, eu vou perder as ações que eu tenho investido dentro da corretora. Não, você não perde, porque as ações não ficam custodiadas na corretora. Ela fica dentro dessa clearing da B3. Então, a clearing da B3 que faz a custódia, né? Então, aí a gente já entra aqui nesse outro ponto aqui. Vamos falar agora da custódia. Então, se a corretora quebrar, você simplesmente vai fazer uma transferência de custódia da corretora A para a corretora B. Porque o seu dinheiro não está, os seus ativos não estão dentro da corretora, ela é só uma intermediária. Então é importante que a gente conheça isso também. Muita gente começa ali, tá investindo, mas acaba ficando com medo por conta desse ponto. Então é um ambiente regulado que a B3 ela garante e faz essa gestão para você, né? E o nome dessa custodiante é a Central Depositária da própria B3, que hoje é a única bolsa que a gente tem no Brasil, né? Que a B3 foi uma fusão aí da antiga CETIP com a Bovespa, né? E formaram uma única bolsa. Então é ela que vai garantir a titularidade ali dos compradores e vai supervisionar, né? Vai emitir esses títulos no seu nome. Então você enxerga dentro da B3, ou você enxerga dentro da corretora, mas ela está custodiada dentro dessa central depositária. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre custódia. Eu acho que era isso mesmo. É só isso. Bom, tem bastante assunto, né? Eu acho que é importante que você revisite essa aula aqui se você ficou com alguma dúvida, principalmente para quem está começando. Abre a tela do seu home broker na sua corretora e dá uma revisitada aqui nesses pontos, principalmente ali das ordens, como é que você emite. Se tiver alguma dúvida, você pode me mandar lá no Instagram, que eu também praticamente todo dia lá estou respondendo perguntas e tirando dúvidas, então fica disponível para ajudar vocês aí que estão começando. Bom, vamos falar agora sobre os custos envolvidos nessa operação de bolsa de valores, né? Então, o que você tem de custos? Você tem algumas taxas, né? Algumas taxas envolvidas nesse processo de compra e venda, né? O que vai incidir sobre essas operações, então? Você tem a taxa de corretagem, taxa de custódia, emolumentos e taxa de liquidação. Então, como eu falei lá no começo sobre as corretoras, então você tem algumas que não vão te cobrar taxa de corretagem, nem taxa de custódia. Agora, emolumentos e taxa de liquidação, essa praticamente todas cobram, não tem como você fugir dessas taxas porque é da própria B3, né? Não está relacionado com a corretora. Por exemplo, a taxa de corretagem vai incidir no momento que você compra e no momento que você vende. Isso das corretoras que cobram isso, né? Como eu mostrei lá no começo da live, tem algumas que não vão te cobrar essa corretagem. Então vai ser sempre uma relação ali da corretora com o comprador, né? A B3 não tem nenhuma relação com a taxa de corretagem. Geralmente é um valor fixo, ou se você faz uma ordem muito grande, você pode negociar um valor mais baixo aí, dependendo do valor que você vai emitir. A taxa de custódia seria como se fosse seria um aluguel por você ficar com os seus ativos ali nas corretoras, né? Então ela te cobra como se fosse um aluguel
manter aquelas ações ali dentro da corretora. Hoje, praticamente nenhuma corretora te cobra esse tipo de taxa. Quando eu comecei lá em 2015, eu operava pela Socopa e a Socopa me cobrava, acho que era 7 ou 10 reais por mês. E aí, se eu fizesse alguma operação dentro do mês, ela me livrava dessa taxa. Então, eu tinha que fazer pelo menos uma operação para não ser cobrado essa taxa de custódia. Só que aí ela me cobrava a taxa de corretagem também, então não tinha como fugir. Ela te tirava de um, mas te cobrava de outro. E aí eu fui conhecendo outras corretoras e acabei saindo de lá e ficando com. Fui para uma corretora taxa zero. Aí, falando sobre emolumentos e taxa de liquidação, esse valor é cobrado é, ele vai ser incidido sempre sobre o volume da operação que você realizar. Então, se você faz uma operação pequena ali, compra ações no fracionado, dificilmente você vai perceber porque é um valor bem baixo, assim, vão ser centavos, bem baixinho mesmo. Então, você vai conseguir ver isso dentro da sua nota de corretagem. Dentro da nota de corretagem, toda operação que você faz dentro da corretora, ou você recebe um e-mail, ou dentro da própria corretora você vai lá em extrato, e dentro da sua nota de corretagem você vai ver lá o que foi cobrado de emolumentos e taxa de liquidação. Vai começar a ser um valor relevante quando você fizer ali, comprando lotes de ações ali, aí começa a ficar relevante. Mas se você compra no fracionado, às vezes você nem percebe que tem essa taxa. É bem provável que quem está começando e que comprou ali no fracionário, talvez nem tenha percebido que foi cobrado isso dela. Porque vão ser, às vezes, 1, 2 centavos, dependendo da operação. Vocês sabiam dessa taxa de emolumentos e taxa de liquidação? Vocês já perceberam isso em alguma nota de corretagem? Ou vocês nunca viram uma nota de corretagem? Conhecem, já ouviram falar? Bom, já entrando num assunto aqui de nota de corretagem, né? São as informações, falando aqui no contexto de informação e comunicação, né? Então, é importante que a gente sempre dê uma olhada para ver se está tudo certinho, se a operação ocorreu conforme você tinha programado. É dentro dessa nota de corretagem que você vai avaliar. Então você vai receber um PDF, provavelmente no próximo dia. Geralmente eu recebo, né? Dentro da XP e da Clear, nas operações que eu faço, eu recebo lá um e-mail da nota de corretagem ali que vai estar tudo bem descrito ali. A data da operação, o código do ativo, a descrição, a quantidade, o preço que foi negociado. E essas taxas de liquidação e custódia. Vai estar tudo lá dentro da nota de corretagem. Um outro canal também que a B3 disponibiliza para você é o CEI, que é o Canal Eletrônico do Investidor, né? Você comprou um ativo, você vai ter acesso a essa plataforma. Então você vai criar lá um login e uma senha e você vai conseguir consultar ali todos os seus ativos. Você vai consultar os extratos de posições, movimentações, todas as suas aplicações financeiras. Vai estar tudo concentrado ali e disponível para você. Então você consegue ver seu portfólio, seus rendimentos, quanto de dividendo você recebeu, seus extratos, empréstimos de título, garantia. Tem o histórico de negociações, você consegue puxar tudo aqui. Aqui eu dei um print aqui do meu, né? Então ele te mostra até um percentual ali, quanto que você tem de ações, de fundos, de tesouro. Aí quando você clica na carteira ele abre ali para mostrar os ativos e tudo mais. Então é um outro recurso que você tem para poder consultar aí sua carteira de investimentos e o dossiê ali de tudo que você realizou, de dividendos que você recebeu, tá tudo aqui dentro do CI. Então assim, é importante aqui, nota de corretagem, consultar o extrato de movimentação da conta, ver se está tudo certo, né, até para ver se não aconteceu nenhuma besteira aí, fiz alguma coisa errada, era para comprar eu vendi, era para vender eu comprei.
Isso eu já fiz, já aconteceu comigo, né? Quem nunca? Você vai querer vender, você manda uma ordem de compra e vice-versa. É, já aconteceu isso comigo já. Hum, Vamos lá, então. Outra coisa aqui que é importante a gente saber. Alguns procedimentos especiais que o sistema da bolsa, né, dentro do home broker, ele acaba ocorrendo, que seriam os leilões e o circuit breaker, né? O que seria o leilão, né? O leilão, ele ele sempre começa um pouquinho. A gente tem um leilão antes do mercado abrir, né? Por exemplo, hoje o horário é das 10 da manhã às 5 da tarde, que acontecem essas negociações de compra e venda dos ativos. E, se eu não me engano, 15 minutos antes de abrir o mercado, vamos dizer assim, acontece um leilão, né? Então você não vai conseguir comprar a ação dentro desse período, mas ali você já consegue ver as ordens de compra e venda justamente para evitar variações muito grandes no ativo, nessa questão do sobe e desce. Então, o leilão ele já fica meio que evitando essa variação brusca, né? Você já consegue ver ali dentro do book de ofertas como é que está a posição compradora e a posição vendedora, se está tendo um gap muito grande. Então, o leilão é justamente para evitar esse spread aí entre o comprador e o vendedor, para que os preços fiquem mais equalizados. E aí você tem também 5 minutos antes de fechar, você tem alguns ativos que entram em leilão também, e é para fazer essa mesma coisa, né? Para fazer essa equalização. Você tem até o aftermarket, que alguns ativos que estão dentro do índice Bovespa, você consegue enviar sua ordem de compra ali, e ele não pode variar mais do que 2% após as 5, mas se você mandar sua ordem de compra ali, pode ser que aconteça a operação. E o famoso, né, circuit breaker, que quem investiu em 2020 entendeu bem como é que funciona e passou por vários, né? Em 2020 nós tivemos aí acho que 6 circuit breakers na bolsa a partir de março, ali quando a gente entrou na pandemia oficialmente, né? E o que seria esse circuit breakers? É como se fosse um sistema de interrupção do pregão aqui, do sistema de negociação. Então, por exemplo, se o índice Bovespa, por exemplo, caiu 10%, ele interrompe o pregão e ninguém consegue fazer nenhuma operação. Então ele vai ficar por alguns minutos ali e ninguém consegue operar. E aí é como se fosse um leilão, só que o leilão ele ocorre individualmente por ativo. Já o circuit breaker ele interrompe em todo o processo da bolsa de valores, né? Ele trava ali e ninguém consegue operar. Então vamos dizer aí que o circuit breaker tem um objetivo semelhante ao do leilão, a diferença é que ele considera todos os ativos da bolsa, né, que acabam sendo suspensos. Então é sempre relacionado ali com o índice Bovespa. Então dependendo da queda desse índice, né, existem algumas regras aí de interrupção. Por exemplo, se o Bovespa cai 10%, os negócios são interrompidos por 30 minutos. E aí reabre as negociações e aí você tem uma queda de 15%, aí você tem uma interrupção de 1 hora. E aí depois dessa 1 hora reabre novamente. E se você tiver uma oscilação negativa que chegar a 20%, aí a bolsa pode suspender os negócios em todos os mercados e aí ela que define o critério para retomar novamente. E aí ela tem que comunicar ao mercado o que ela vai fazer. E aí na última meia hora do funcionamento do pregão, né, essas regras que eu falei agora não serão acionadas, né? Aí caso haja interrupção aí nos negócios na última hora de negociação, aí o horário de encerramento pode ser prorrogado aí no máximo 30 minutos para abertura
e negociação aí sem interrupção dos ativos e derivativos, que seriam as opções. Então, essa é a diferença aí, as particularidades do Circuit Breaker e dos leilões. Então, você tem o leilão de pré-abertura e o leilão de fechamento também. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os riscos e o mecanismo de ressarcimento de prejuízo. Isso é uma coisa bem específica. Esse MRP aqui, acho que pouquíssimas pessoas conhecem, já ouviram falar, mas é um sistema que tem ressarcimentos aí para nós que operamos nesse mercado, mas em condições bem específicas, né? Falar um pouquinho sobre os riscos, né? Quando a gente está nesse mercado aí de comprar e vender ativos, a gente está suscetível a esses três riscos: risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. O que seria o risco de mercado? Seria essas oscilações dos preços dos ativos, né? Então você compra lá uma ação a 10, ela caiu para 5, esse é o risco de mercado. A gente não controla isso, então nós estamos suscetíveis a esse tipo de risco. Risco de crédito. O que seria o risco de crédito? Seria de o emissor não cumprir com a obrigação. Seria o cara, você tomar um calote aí, né? Então, você tem um acordo ali de cumprir com a obrigação, você está comprando, você quer o ativo, e se a pessoa não te paga, você acontece o risco de crédito. Dentro do sistema da Bolsa é bem difícil disso acontecer, até pela regulação do mercado que a gente tem, né? E falta o risco de liquidez. Seria a facilidade com que esse ativo pode ser negociado a um preço justo, né? Então, eu até comentei lá no começo, quando eu falei sobre o book de ofertas, né? Quanto mais desnegociado o ativo maior é a liquidez dele. Então, é importante que eu entre num ativo, que eu compre um ativo, que eu consiga sair depois, né? Então, para isso acontecer, ele precisa ter liquidez. Eu preciso ter uma força compradora e uma força vendedora. Se eu só tenho uma força compradora e não tenho vendedora, eu não tenho liquidez para o processo acontecer. Então, esse é o risco também de eu investir em ativos que são desconhecidos ali. Por exemplo, ativos que estão fora do índice Bovespa. Hoje, o índice Bovespa deve estar mais ou menos com uns 80 ativos que compõem essa carteira teórica do índice Bovespa, né? Mas eu tenho aí mais de 400 ativos que são negociados em bolsa. Então, você tem ativos que a movimentação financeira dele diária é muito pequena. Então, pode ser que você compre ali uma ação de uma empresa e, se for numa quantidade muito grande, você pode até distorcer o preço, puxar a cotação para cima. Só que depois, se você tentar vender, talvez você não consiga, porque ele não tem liquidez. Então é importante saber que isso acontece, tá? Isso pode acontecer também. E aí, o que seria esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos, né? Tem alguns riscos aqui que são bem específicos, né? Que está relacionado com o operacional dos negócios em bolsas, né? Que você pode estar protegido por esse mecanismo de ressarcimento que é mantido pela Bolsa, né? Então, assim, poucos investidores conhecem isso, então acho que é importante aí conhecer as suas características e o seu funcionamento. Então, o que seria? Ele é um instrumento de indenização, tem uma finalidade de assegurar ao investidor o ressarcimento de prejuízos, e aí decorrentes do quê? De uma ação ou omissão de algum órgão aqui dentro do sistema, né? Então, por exemplo, isso está relacionado com problemas com a sua corretora. Então, por exemplo, se você enviou uma ordem e a corretora não executou, por exemplo, você pode exigir um ressarcimento. Ou você enviou uma ordem de uma quantidade X, ela realizou outra. Hoje, com esse sistema eletrônico, é bem difícil disso acontecer, por isso que quase não se fala nisso, porque é tudo computadorizado, é o sistema computacional. Isso aconteceria muito na época
do pregão viva voz, que você tinha que ligar, falar com a pessoa. Mas hoje isso acho que dificilmente acontece. Mas é importante saber que você pode ter, se você se sentir lesado ali, não aconteceu da forma que você tinha programado, você tem esse recurso. Então é importante que você conheça para você ir atrás dos seus direitos. Então é importante aqui que você conheça e saiba buscar as informações, o que você tem direito, o que você não tem. Por exemplo, aqui dentro do MRP, se você compra uma ação a 50 e ela cai a 30, não tem o que você reclamar, porque está dentro do risco de mercado, né? Então, esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos é bem específico para alguma coisa relacionada à corretora, não execução de alguma ordem que você enviou. Por isso que é importante você ter uma boa conexão, porque você pode ter algum problema na conexão. Então, é bom saber desses casos aí. Bom, acho que foi um assunto pesado hoje, extenso, mas acho que são informações importantes que vocês deveriam saber, conhecer um pouco mais sobre esse mercado da bolsa. Talvez você já invista há um tempo, mas não conhecia no detalhe aqui o que funciona, o mecanismo, os custos envolvidos. Então acho que o objetivo dessa aula foi justamente trazer esses pontos para você, que essa aula sirva como um guia que você possa consultar outras vezes, caso você tenha alguma dúvida. E eu vou ficar agora, dar uma olhada aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida, agora é a hora de fazer a sua pergunta. Caso contrário, a gente encerra. E na próxima terça a gente tem mais um encontro aqui às 8 horas da noite. A gente tem mais uma live aqui. E aí eu aviso vocês. Esse aqui é meu Instagram, Rick_Investidor. Então todo dia eu comento um pouco sobre notícias do mercado. Abro caixinha de perguntas lá para tirar a dúvida da galera. Então me sigam por lá. Manda esse vídeo aqui para aquele seu primo, aquele seu conhecido que está começando a investir, que ainda não conhece muito bem. Ele só abriu a conta na corretora lá e está comprando sem saber o que ele está fazendo. Manda esse vídeo para alguém que você acha que vai se beneficiar disso. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se não tiver, eu vou encerrar. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.